Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus em Nazaré. Jesus foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou um dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Dá-se a conhecer aqueles entre os quais se criou segundo a carne. Por isso segue. Foi a Nazaré. Teofilacto Diócrida. Para ensinar-nos a fazer o bem e ensinar primeiro aos nossos e depois estender nossa amizade aos demais. São Beda. Reuniam-se em dia de sábado na sinagoga para, repousando das ocupações do mundo, meditar os ensinamentos da lei com o coração recolhido. Por isso segue. Segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. Santo Ambrósio. De tal modo o Senhor se submeteu a toda obediência que nem mesmo recusou o ofício de leitor. Por isso segue. E levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Tomou o livro para mostrar que era ele que falava pelos profetas e afastar os sacrilégios dos infiéis que dizem ser um o Deus do Antigo Testamento e outro o do Novo, ou que dizem que Cristo veio à existência na Virgem. Com efeito, como veio da Virgem aquele que falava antes de a Virgem existir?
Orígenes. Não abre o livro ao acaso e encontra um capítulo que profetiza a seu respeito, mas isso foi feito pela providência de Deus. Por isso segue. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção. Santo Atanásio. Diz isso para explicar-nos a causa da sua revelação ao mundo, isto é, de sua encarnação. Assim como o Filho, que dá o Espírito, não se nega a confessar como homem que, no Espírito de Deus, expulsa os demônios, assim também não se nega a dizer: O Espírito de Deus repousou sobre mim porque se fez homem. São Cirilo. De maneira semelhante, professamos que ele foi ungido na medida em que assumiu a carne. Por isso segue: Porque ele me consagrou pela unção. Com efeito, a natureza que foi ungida não foi a divina, mas a que é semelhante à nossa. Do mesmo modo, quando diz que foi enviado, isso deve ser atribuído à sua humanidade, pois segue: para evangelizar os pobres. Santo Ambrósio. Vês aí a Trindade, coeterna e perfeita. A Escritura fala de Jesus, perfeito Deus e constituído homem no ventre da Virgem. Fala do Pai e fala do Espírito Santo, que é mostrado como cooperador quando desce sobre Cristo sob a forma corporal de pomba. Orígenes. Por pobres entende os gentios, pois eram pobres e não possuíam nada, nem Deus, nem a lei, nem os profetas, nem a justiça, nem as demais virtudes. Santo Ambrósio. Ou ele é ungido universalmente com o óleo espiritual e a virtude celeste, para irrigar a pobreza da condição humana com o tesouro eterno da ressurreição. São Beda. É enviado para evangelizar os pobres, dizendo: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. São Cirilo. Talvez queira dizer que entre todos os dons que são obtidos pela mediação de Cristo, o mais generoso é dado aos pobres em espírito. Segue-se: para curar os contritos de coração. Chama contritos de coração os fracos, que têm almas fracas e não são capazes de resistir aos assaltos das paixões, a quem promete o remédio que cura. São Basílio. Ou veio curar os contritos de coração, isto é, dar remédio aos que têm o coração oprimido por Satanás, por causa do pecado, pois é o pecado, mais que qualquer outra coisa, que prostra o coração humano. São Beda. Ou porque está escrito: Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. Diz que foi enviado para curar os contritos de coração, conforme que tenha dito. Ele sara os atribulados de coração. Segue: para proclamar a libertação aos presos. São João Crisóstomo. A palavra cativeiro encerra vários significados. Há um bom cativeiro, do qual diz Paulo: tornamos cativo todo o pensamento para o tornar obediente a Cristo. Há também o cativeiro sensível, ao qual se é levado pelos inimigos corpóreos. Mas o pior de todos é o cativeiro espiritual, do qual é dito: o pecado produz a pior de todas as tiranias, ordenando que se faça o mal e confundindo os que lhe obedecem. É desse cárcere espiritual que Cristo nos resgatou. Teofilacto Diócrida. Isso também pode ser entendido como dizendo respeito aos mortos, que estavam cativos e foram libertados do domínio do inferno pela ressurreição de Cristo. Segue: e aos cegos a recuperação da vista. São Cirilo. As trevas que o diabo havia derramado sobre o coração humano, Jesus, como sol da justiça, dissipou, fazendo dos homens filhos, não da noite e das trevas, mas da luz e do dia. Aqueles que vagavam descobriram o caminho dos justos. Segue: para restituir a liberdade aos oprimidos. Orígenes.
o que há de mais despedaçado e oprimido que o estado do homem antes de ser liberto e curado por Jesus? São Beda, ou pôr em liberdade os oprimidos, isto é, aliviar os que foram encurvados pelo peso insuportável da lei. Orígenes. Tudo isso foi dito para que, depois da recuperação da vista aos cegos, da redenção dos cativos, da cura das diversas feridas, chegássemos ao ano do Senhor. Por isso segue, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Alguns dizem, de acordo com a interpretação literal, que o Salvador pregou na Judéia durante o espaço de um ano e que por isso é dito pregar o ano favorável do Senhor. Ou o ano favorável do Senhor é todo o tempo da igreja, no qual, enquanto vive no corpo, permanece longe do Senhor. São Beda. Com efeito, o ano favorável não foi somente aquele em que o Senhor pregou, mas também aquele em que o apóstolo prega dizendo: eis agora o tempo favorável. Depois do ano favorável do Senhor, acrescenta: e o dia da retribuição, isto é, o dia da retribuição final, quando dará a cada um segundo as suas obras. Santo Ambrósio, ou, por ano favorável do Senhor, entende aquele dia que se estende pela eternidade, não retorna aos trabalhos deste mundo e concede aos homens o fruto do descanso eterno. São Beda. Leu o livro aos que estavam presentes ouvindo-o, mas, depois de ler, devolveu o livro ao ministro. Isso porque, quando estava no mundo, falava publicamente, ensinando nas sinagogas e no templo, mas, estando prestes a retornar aos céus, confiou o ofício de anunciar o Evangelho àqueles que ouviram desde o princípio e foram ministros da palavra. Lê de pé, porque revelou que as Escrituras falavam dele próprio, quando condescendeu em agir na carne. Tendo, porém, devolvido o livro, senta-se, porque retornou para o trono celeste. Com efeito, estar de pé é próprio de quem opera, enquanto sentar é próprio de quem repousa ou julga. Assim também o pregador da palavra se levanta e lê, isto é, obra e prega, e torna a sentar, isto é, espera o prêmio do descanso eterno. Lê o livro desenrolado, porque a Igreja, depois de enviado o Espírito, ensina toda a verdade. Entrega-o enrolado ao ministro, porque não se deve ensinar tudo a todos, mas ele confiou aos doutores a missão de administrar a palavra de acordo com a capacidade dos ouvintes. Segue-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Orígenes. Também agora, se quisermos, podemos fixar nossos olhos no Salvador. Com efeito, quando diriges o olho do teu coração à contemplação da sabedoria, da verdade e do unigênito de Deus, teus olhos estão fixos em Jesus. São Cirilo. Atraía para si os olhares de todos, assombrados de ver que ele sabia ler sem ter instrução. Mas, como os judeus costumavam dizer que as profecias a respeito do Cristo se cumpririam em alguns de seus chefes, ou em alguns dos santos profetas, o Senhor os anunciou essas coisas. Por isso segue. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. São Beda. Porque o Senhor, como aquela Escritura havia profetizado, fazia coisas grandes e anunciava coisas ainda maiores. São João Crisóstomo. Quando o Senhor foi a Nazaré, absteve-se de operar milagres, para não provocar maior inveja. Ofereceu-lhes, porém, uma doutrina não menos admirável que seus milagres. Com efeito, havia uma inefável graça divina nas palavras do Salvador, que abrandavam as almas dos ouvintes. Por isso é dito: e todos lhe davam testemunho e admiravam-se das palavras de graça que saíam da sua boca. São Beda. Davam testemunho, atestando que ele era verdadeiramente conforme dissera aquele que fora proclamado pelos profetas. São João Crisóstomo. Admirando assombrados a força do sermão, diminuíram-no por causa daquele que pensavam ser seu pai. Por isso segue. E diziam: não é este o filho de José? São Cirilo.
O que o impediria de ser venerável e admirável se fosse filho de José como julgavam? Não vês os milagres divinos? Não vês Satanás prostrado e muitos homens curados das suas doenças? São João Crisóstomo. Depois de muito tempo e de já ter operado milagres, veio a eles e não o suportaram, mas novamente se inflaram de inveja. Por isso segue. Então disse-lhes: certamente me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. São Cirilo. Era um provérbio corrente entre os judeus concebido para insultar. Diziam aos médicos que se achassem doentes: médico, cura-te a ti mesmo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Como se dissessem: como ouvimos que em Cafarnaum curaste a muitos, cura-te também a ti mesmo, isto é, faz o mesmo em tua cidade, onde foste concebido e te criaste. Santo Agostinho. Uma vez que Lucas menciona que ele já havia realizado coisas grandes e sabe que não as relatou ainda, não é evidente que narrou isso de forma antecipada deliberadamente? Com efeito, não foi além do batismo do Senhor para que se pense que esqueceu que não narrou nada do que aconteceu em Cafarnaum. Santo Ambrósio. Não é por acaso que o Senhor justifica porque não operou milagres em sua pátria. Fê-lo para ninguém pensar que devemos ter nossa pátria em baixa conta. Com efeito, segue: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. São Cirilo. Como se dissesse: eu quisera realizar muitos prodígios entre vós, junto a quem me criei, mas não está oculta a mim certa paixão muito comum, que acomete a muitos. Desprezam-se sempre, mesmo as melhores coisas, quando não sucedem raramente, mas estão sempre à disposição. Assim também aconteceu com os homens. Aquele que é familiar, que está sempre próximo, é privado da devida reverência pelos seus conhecidos. São Beda. Cristo é chamado profeta nas Escrituras, e Moisés é testemunha disso, pois diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta dentre teus irmãos. Santo Ambrósio. Por esse exemplo, mostra-se que é vão esperar a misericórdia celeste quando se inveja os frutos da virtude alheia. Com efeito, Deus despreza os invejosos e afasta os milagres da sua misericórdia daqueles que perseguem os benefícios divinos recebidos pelos outros. As operações do Senhor na carne são prova da sua divindade, e o que é invisível nele é manifestado pelo que é visível. Vê, portanto, os males que a inveja produz. Foi julgada indigna de suas obras por causa da inveja a cidade que fora digna da sua concepção. Orígenes. Na narrativa de Lucas, não se disse ainda que o Senhor realizou qualquer milagre em Cafarnaum, pois, antes que fosse Cafarnaum, se diz que foi a Nazaré. Penso, portanto, que estas palavras, todas aquelas grandes coisas que ouvimos que fizestes em Cafarnaum, encerram um mistério, e que Nazaré é um tipo dos judeus, enquanto Cafarnaum é um tipo dos gentios. Com efeito, virá o tempo em que o povo de Israel dirá: mostra-nos também o que mostraste a todo o mundo, anuncia a tua palavra ao teu povo de Israel, para que, ao menos, quando todas as nações houverem entrado, se salve todo Israel. Por isso, parece-me que o Salvador respondeu: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, antes segundo o espírito que segundo a letra, embora também Jeremias não tenha sido bem recebido em Anatote, sua pátria, e do mesmo modo os demais profetas. Parece-me que a pátria de todos os profetas é antes o próprio povo da circuncisão. De fato, os gentios acolheram a profecia a respeito de Jesus Cristo, estimando mais a Moisés e aos profetas que anunciaram a Cristo do que os de sua pátria, que não receberam a Jesus. Santo Ambrósio. Por meio de um exemplo muito adequado, repreende-se a arrogância dos concidadãos invejosos e mostra-se
que a conduta do Senhor está de acordo com as antigas Escrituras. Pois segue: de fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias. Não porque fossem de Elias, mas porque, durante aqueles dias, Elias operou. São João Crisóstomo. Este anjo terrestre, este homem celeste, que não tinha teto, nem mesa, nem vestes como os outros, levava em sua boca a chave dos céus. Isto é o que segue, quando foi fechado o céu. Depois de ter fechado o céu e feito a terra estéril, reinava a fome e os corpos eram consumidos. Por isso segue, e uma grande fome devastou toda a região. São Basílio. Vendo que a abundância produzia grande degradação, impôs-lhe o jejum por meio da fome, pela qual estancou a sua culpa, que crescia enormemente. Os corvos, por sua vez, que costumam roubar o alimento dos outros, traziam alimento para o justo. São João Crisóstomo. Quando secou o rio em que o justo enchia o seu copo, o Senhor disse-lhe: vá a Sarepta da Sidônia, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Por isso segue: Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia, o que sucedeu pela providência de Deus. Com efeito, Deus fez com que ele percorresse um longo caminho até Sidônia, para que, vendo a fome que assolava a terra, rogasse a Deus por chuva. Muitos eram ricos naquele tempo, mas nenhum fez o que fez a viúva, pois a reverência da mulher diante do profeta a fez encontrar riquezas, não de terras, mas de boa vontade. Santo Ambrósio diz, nos dias de Elias, em sentido místico, pois ele trazia o dia para os que viam nas suas obras a luz da graça espiritual. Assim, o céu era aberto para os que contemplavam os mistérios divinos, mas era fechado durante a fome, porque o conhecimento de Deus não produzia frutos. A viúva a qual Elias foi enviado é uma figura da igreja. Orígenes. Quando sobreveio a fome ao povo de Israel, a saber, a fome de ouvir a palavra de Deus, o profeta veio à viúva, da qual se diz: os filhos da desamparada são muito mais do que os daquela que tem marido. E vindo o profeta, multiplica o seu pão e o seu alimento. São Beda. Sidônia significa caça inútil. Sarepta significa incêndio ou escassez de pão. Todas essas coisas representam os gentios que, dedicados a uma caça inútil, isto é, perseguindo o lucro e os negócios deste mundo, sofriam com o incêndio da concupiscência da carne e com a escassez do pão espiritual, até que Elias, isto é, a palavra profética, quando o entendimento das Escrituras havia cessado por causa da infidelidade dos judeus, veio à igreja para que, sendo recebido por ela, fortificasse e restaurasse o coração dos fiéis. São Basílio. Qualquer alma enviuvada e privada da virtude e do conhecimento divino, depois de receber o Verbo divino, reconhecendo os seus pecados, aprende a nutrir a palavra com o pão das virtudes e a irrigar a ciência da virtude com a fome da vida. Orígenes. Cita outro exemplo com o mesmo sentido, quando acrescenta: havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Santo Ambrósio. Em sentido místico, o povo aproxima-se da igreja para que se produza aquele povo congregado a partir de estrangeiros. Era leproso antes de ser batizado no rio místico, mas, depois do sacramento do batismo, limpo das manchas do corpo e da alma, passa a ser virgem imaculada e sem ruga. São Beda. Naamã, que significa o belo, representa o gentio, que recebe a ordem para se lavar 7 vezes, pois o batismo salva aquele que é regenerado pelo espírito dos 7 dons. A carne, depois de lavada, assemelha-se à de um menino, porque a Mãe Graça estabelece todos em uma mesma infância, ou porque se torna semelhante a Cristo, de quem é dito: um menino nasceu para nós. São João Crisóstomo. Indignaram-se porque expunha seus maus pensamentos. Por isso é dito: diante dessas palavras,
todos na sinagoga se enfureceram. Porque tinha dito hoje se cumpriu esta escritura, pensavam que se comparava aos profetas, e por causa disso indignaram-se e expulsaram-no da cidade. Por isso segue, e levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade. Santo Ambrósio. Não cause espanto que percam a salvação aqueles que lançaram o Salvador fora da sua cidade. O Senhor, que ensinara os apóstolos, por seu exemplo, a se fazer tudo para todos, não repele os que querem estar com ele, nem obriga os que não querem, nem resiste aos que o expulsam, nem falta aos que suplicam. Não é pequena a inveja que se levanta, a qual, esquecendo-se da caridade do Senhor, transforma em ódio amargo as causas do amor. Por isso segue. Conduziram-no até o cume do monte sobre o qual estava edificada a sua cidade para o precipitarem. São Beda. Piores são os judeus, discípulos do diabo, que o próprio diabo, seu mestre. Com efeito, este diz, lança-te daqui abaixo, ao passo que aqueles tentam lançá-lo efetivamente. Contudo, tendo a intenção deles mudado de súbito, ou tendo sido tomados de espanto, ele desceu, porque ainda lhes concede tempo para fazerem penitência. Por isso segue. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. São João Crisóstomo. Nisso mostra o que é próprio da humanidade e o que é próprio da divindade. Estar entre os que preparam armadilhas contra si e não ser capturado mostrava a iminência da sua divindade. A sua partida, porém, dá a conhecer o mistério da encarnação. Santo Ambrósio. Entende-se também agora que a paixão do seu corpo não se deu por necessidade, mas por sua vontade. Quando ele quer, é capturado. Quando ele quer, escapa. Pois como poderia ser preso por poucos quem não foi preso por um povo inteiro? Quis que muitos praticassem o sacrilégio para sofrer na mão de poucos e morrer por todos. De fato, buscava antes a cura dos judeus que a sua perdição, de maneira que, frustrados em sua ira, deixassem de desejar o que não podiam realizar. São Beda. Não chegara ainda a hora da paixão, que ocorreria na preparação da Páscoa. Nem fora ainda ao lugar da paixão, que não era prefigurado em Nazaré, mas em Jerusalém, pelo sangue das vítimas dos sacrifícios. Nem havia escolhido esse gênero de morte, aquele de quem foi profetizado que haveria de ser crucificado pelo mundo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,